Lindezas, bem-vindos ao Tatos Juris, eu sou o João e vou te falar a diferença entre salário, vencimento e remuneração. Tecnicamente, eles são bem fáceis de serem compreendidos, mas temos que prestar atenção em alguns detalhes que veremos já. Começando pelo salário. Esse aqui é um valor fixo determinado pelo contrato. E aqui a primeira palavra importante, contrato. Ele é um dinheiro pago àqueles que têm um regime de CLT, os seletistas regidos pela consolidação das leis trabalhistas. E qual a composição do salário? Ele é formado pelo valor fixo estipulado, como por exemplo o salário mínimo, que é de R$ 1.100 aqui em 2021, de acordo com o Google. Ele também é formado pelas gratificações legais, ou seja, aquilo que alguma lei diz que deve ser pago, como por exemplo o 13º, também chamado de gratificação natalina. Temos também as comissões pagas, como por exemplo 5% daquilo que for vendido. Ah, mas aí se eu vender mais em um mês, menos no outro, o meu salário vai ser diferente, ou seja, ele não vai ser fixo. Calma. O que é fixo é esse salário que você vai receber, independente daquilo que você venda, e também a porcentagem. O que não pode variar é 5% em um mês, 3% no outro, 15% num terceiro. Ou seja, o seu contrato vai dizer que você vai receber um salário mínimo, 2, 3, mais uma porcentagem fixa todos os meses. Agora, se você vender mais ou menos, de fato, o montante final vai ser diferente de um mês para o outro. Mas a porcentagem que você vai utilizar como base vai ser fixa, assim como aquela em que ele vai ser somado, que é o salário fixo estipulado. Beleza? Beleza. Temos também a alimentação, habitação e vestuário que são fornecidos de forma habitual. E aqui atenção, estes itens não podem ser confundidos com ajuda de custo. Como assim? Estes primeiros itens são diferentes de auxílio alimentação, diárias e abonos. A alimentação é uma coisa, auxílio alimentação é outra, ainda que estes segundos aqui sejam também fornecidos de forma habitual. E quais as principais diferenças entre eles? Os primeiros possuem sim natureza salarial, ou seja, eles são pagos pelo trabalho já realizado. E essa aqui é uma frase importante, meio que uma frase-chave para poder diferenciar um do outro. Já o auxílio alimentação, o vale transporte, diárias e abonos, eles possuem natureza indenizatória, ou seja, eles são pagos para o trabalho ser realizado. Ou seja, eles vão funcionar como uma espécie de ferramenta para que você consiga realizar as suas atividades. Então, se você tem que viajar em nome da empresa para realizar uma venda, algum negócio, os custos que você vai ter com transporte, alimentação, hospedagem, serão pagos como uma forma indenizatória, como uma forma de ferramenta para que você consiga realizar a venda e fechar o negócio. E essas diferenças entre um e outro, para fins de cálculos de aposentadoria, tributação, demissão e rescisão de contrato, fazem diferença lá no final. Então, se você quer saber se aquilo que você recebe tem natureza salarial ou indenizatória, faça a seguinte pergunta: eu estou recebendo isso pelo trabalho que eu já realizei ou é para que o meu trabalho seja realizado? Esse é um macete que ajuda bastante. E tudo isso está lá no artigo 76 e 457, ambos da CLT, como também no artigo 458 do mesmo Código, e também no artigo 61 da Lei 8.112 de 1990 e no artigo 1º da Lei 4.090 de 1962. Agora, o vencimento é também um valor fixo, porém ele é determinado pela lei. E aqui a primeira principal diferença entre um e outro. Ele também é um dinheiro pago, só que ao servidor público. E aqui atenção, para este tema, servidor público é diferente de funcionário público. O primeiro, ele está ligado à administração direta, ou seja, a UDEM, União, distritos, estados e municípios. Essa galera tem o regime estatutário, consequentemente, eles vão receber vencimento. Bem diferente do funcionário público, que está ligado à administração indireta. A fase: fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Essa galera possui o regime seletista, são regidos pela CLT. Consequentemente, vão receber salário. Já a remuneração é a soma de tudo o que for recebido. Então aqui a gente vai dividir em dois:
a remuneração do CLT e do servidor público. O primeiro vai receber o salário mais vantagens, como por exemplo gorjeta. E aqui outras diferenças. Para o seletista, aquilo que servir como indenização não serve nem para integrar o salário, nem para a remuneração. Já o servidor público vai receber seu vencimento mais vantagens, como por exemplo, indenizações, gratificações e adicionais. Diferenças relativamente sutis entre um e outro. E tudo isso está lá no artigo 40, 41 e 49, todos da Lei 8.112 de 1990, como também no artigo 457 da CLT. Resumindo, vamos diferenciar aqui aqueles que são do regime seletista dos estatutários. Os primeiros recebem salário, que é um valor fixo determinado pelo contrato. Já os estatutários recebem vencimento, que é um valor definido pela lei. E a remuneração deles é, respectivamente, salário e vencimento mais suas vantagens, como por exemplo na CLT, as gorjetas. Já nos servidores públicos, adicionais. E agora vamos a 3 questões sobre esse tema. Então pause o seu vídeo, tente resolvê-las, porque comentários e anotações aparecerão em 3 segundos. Então pause, tente resolver, porque tudo vai aparecer em 3, 2, 1. Legislação trabalhista falando sobre vale transporte, indenizações. Essas são as sacadas dessa questão. E agora vamos para a segunda. Mesmo esquema, pause e tente resolver, porque as anotações vêm em 3, 2, 1. Se a gente pegar as palavras-chave, fica um pouco mais fácil de entender como resolver a questão. Agora a terceira e última questão, mesmo esquema, 3, 2, 1. A chave aqui é a incorreta. Vencimento do servidor público não é por contrato, e sim pela lei. E foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado, entendido. Vou deixar para darem o like no vídeo, se inscreverem no canal e deixar também aí nos comentários o que é que vocês acharam. Muito obrigado pela atenção e até o próximo resumo. Tchau!